episódio de hoje do Papo de Quem Faz, recebemos Daniel Vizeu, VP na BW8 Martech, empresa com sede em Londrina e Juiz de Fora, referência em unir marketing e tecnologia para vender mais. Daniel já atendeu grandes marcas do Brasil, como Mitsubishi, Remax, Leite de Rosas, Doce de Leite Viçosa, Permute, Encaminhei.com, entre outras, levando inovação e estratégias para potencializar resultados. Neste bate-papo, ele compartilha experiências, insights e dicas práticas para quem quer transformar seu negócio com marketing e tecnologia. E se você está curtindo os nossos conteúdos, não deixe de seguir e acompanhar o Papo de Quem Faz nas redes sociais para ficar dentro de todos os episódios. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo. Faltou nessas marcas aí colocar o Web Terrenos. Ixi, o Web Terrenos também. Chegar lá para atender mais essa grande marca. É isso aí. Seja bem-vindo. Obrigado. Nosso bate-papo aí. Prazer, uma honra fazer parte do Papo de Quem Faz. Achei excelente a iniciativa, né? A gente fala de Juiz de Fora, não só para Juiz de Fora, né? Mas acredito que muito em breve, não tenho certeza que muito em breve o Brasil todo e o mundo todo vão estar ouvindo, né, tudo que você tem para compartilhar, né, do seu conhecimento, das suas experiências, da sua vivência e também das pessoas que você traz aqui. Boa, boa. Eu falo que a gente sempre fala, né? Juiz de Fora tem uma cabeça de burro enterrado. E a gente, o Papo de Quem Faz, além de toda a nossa história que a gente quer contar, quer mostrar, histórias de pessoas que conseguiram fazer, mesmo diante de todos os desafios e todas as dificuldades que existem no mundo do empreendedorismo, mas mostrar que em Juiz de Fora também existe grandes empresas e grandes empreendedores por trás dessas empresas e não existe essa cabeça de burro enterrada como muitos falam, né? Sem dúvida. E as pessoas têm aquele ditado, né, que santo de casa não faz milagre. A gente não está aqui para fazer milagre, mas santo de casa faz um bom marketing, vende bem, constrói empresas de sucesso. E isso a gente vê no dia a dia aqui na cidade, né? Sim, hoje tem empresas juiz-foranas atuando no Brasil inteiro e trazendo dinheiro para Juiz de Fora. Então, a gente realmente precisa de desmistificar essa história que Juiz de Fora tudo é mais difícil. Não, Juiz de Fora é uma bela uma cidade muito produtora e a gente, através do nosso podcast, a gente quer mostrar isso também. Mostrar realmente histórias reais, vidas que conseguiram ser transformadas através do empreendedorismo e pessoas que conseguiram realmente fazer e poder transbordar e compartilhar essas histórias para a gente conseguir aí motivar, incentivar as pessoas cada vez mais a empreenderem no nosso país. Boa. É isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Conta para a gente um pouco da sua trajetória profissional até chegar à posição de VP na BW8 Martech, até aqui, até hoje. Acho que lá se vão 20 anos de mercado. Eu comecei no jornalismo, né, na verdade. Comecei como repórter, fui editor de jornal, não era lá grandes coisas, mas trabalhei, não deu muito certo. Montei revista, fiz evento, também não deu muito certo. Mas essas experiências trabalhei em órgão. Dá certo, aprende mais do que contar. Trabalhei em órgão público, em alguns, fui secretário de comunicação em Três Rios, em Paraíba do Sul, assessor de imprensa de Câmara de Vereadores, e também vi que não era muito minha praia. Em 2013, junto com a Larissa, minha esposa, a gente fundou a agência Cubo, lá em Paraíba do Sul, cidadezinha de 40 mil habitantes, interior do Rio. E foi o que mais deu certo um cadinho aí nessa história, nessa trajetória. De lá para cá a gente começou como uma agência full, né, como agência de publicidade tradicional, e com o passar do tempo a gente foi evoluindo, né, para um olhar mais digital, para um olhar mais de tecnologia, até que em 2024, né, em fevereiro de 2024, a gente fez uma fusão, um movimento de fusão da agência Cubo com a BW8 Martech, do William lá de Londrina, que já era uma empresa muito consolidada, né, no mercado nacional de marketing e vendas, e unimos aí as nossas experiências, as nossas trajetórias, as nossas vivências, juntamos escovas de dente, né, e de lá para cá a gente vem atuando sob a bandeira BW8 Martech,
né, atendendo grandes projetos aí, principalmente em parceria com a TOTUS, né? A gente tem uma parceria muito grande com a TOTUS, né? TOTUS é a maior empresa de tecnologia do Brasil ou do mundo? Acho que é da América Latina. Do Brasil, com certeza, né? Acredito que da América Latina, e uma empresa de brasileiros, feita por brasileiros. E hoje a empresa é referência no mundo todo, né? Hoje a gente tem uma relação muito próxima com eles, de parceria realmente, de auxiliar os clientes da TOTUS, né, em projetos de marketing, vendas e tecnologia, né? A própria TOTUS hoje a gente desenvolve alguns projetos para a própria TOTUS, né? E temos trabalhado nessa frente aí muito entendendo como a tecnologia, acho que nossa grande filosofia hoje é entender como a tecnologia pode amplificar os resultados de marketing e venda nas empresas. Sim, dando mais potência Exato. E facilitando processos, enfim, é muito por esse caminho, automatizando muitas ações. Quais são os principais serviços e frentes que a BW8 que vocês oferecem hoje lá? Nos bastidores, a gente já bateu um papo, eu sei que você já fez aí projetos para Mitsubishi do Brasil, fez um trabalho grandioso com a Remax, então grandes nomes, né? Conta pra gente um pouco dos serviços que vocês realmente prestam e quais são as frentes de negócio que tem. A BW8 hoje ela conta com mais de 90 colaboradores, né? 80% está fisicamente na sede em Londrina, os outros 20 espalhados aí São Paulo, Juiz de Fora e Brasil. E a gente tem uma unidade de negócios, né, que é a agência BW8, que atua como uma agência ainda de marketing digital. Tá. Então, faz gestão de rede social, tráfego, enfim, todas essa atuação de uma agência de marketing digital. E temos ainda outras 2 unidades de negócio, que é a BW8 Martech, que é essa que eu cuido mais, né, que a gente é responsável por integrações. Então, a gente faz projetos de integração entre sistemas de ERP, com CRMs, com ferramentas de automação de marketing, com inteligência artificial, né? É essa unidade que realmente leva a tecnologia para amplificar esses resultados de marketing e vendas. E a gente tem a Molt, que é um produto que a gente está lançando no mercado agora, quase que em primeira mão que a gente está falando aqui, né? Que é um ambiente de inteligência artificial para as empresas. Né? Com a Molt a gente vai conseguir oferecer muita segurança de dados, porque as pessoas não param para pensar isso, né? Eu subo uma planilha lá no ChatGPT hoje para o ChatGPT analisar, né, a planilha da minha empresa. E aqueles dados... Pode ser... eu não tenho controle sobre aqueles dados. Na IA. Com certeza são usados para alimentar. Então, óbvio que assim, anonimizados, eles não vão entregar que a sua empresa tem um faturamento X, mas esse dado acaba saindo, né, de um ambiente seguro. E outra coisa, acaba que o próprio colaborador, ele usa a conta dele do ChatGPT e quando ele sai da empresa, ele leva toda aquela base de conhecimento com ele. Sim. Então, a gente desenvolveu um produto, né, que nos próximos dias aí a gente vai ter um lançamento maior, com certeza. Durante o JF Summit, a gente vai ter um produto muito mais pronto para divulgar para o mercado e para mostrar como a inteligência artificial pode, de forma segura, atuar no dia a dia das empresas. Bacana, bacana. Como é atuar Vocês têm clientes Brasil inteiro, né? E acaba que deve ser chamada de vídeo o dia todo, reunião online. E como o dia a dia aí? Conta pra gente. Eu brinco que eu moro no Google Meet sem pagar aluguel, porque é o dia inteiro. Eu faço em média 9 chamadas de vídeo de 45 minutos todos os dias. E como você falou, assim, acredito que assim... Como a tecnologia mudou, está mudando, exato, mudou, né? É isso que eu ia falar. Quanto você teria que viajar e rodar para poder fazer essas reuniões e atender esses clientes no país inteiro, hein? Ó, a gente tem projeto hoje ativo, né? Que eu lembro. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, obviamente, Minas, Rio, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás,
e alguns clientes nacionais, Remax, Mitsubishi, né, que são atuam no projetos país que a gente inteiro. acaba atuando e às vezes tendo que viajar para o país inteiro. Então, o digital aproxima muito, Sim. né? Ele traz essa possibilidade não só da gente atender clientes no Brasil inteiro, né, sentados numa sala aqui em Juiz de Fora, mas também da gente poder trabalhar com gente muito boa, né, tanto da cidade quanto de outros lugares. Né? Isso Sim. acaba que se reflete também no contrário. Né? A gente consegue ver hoje muitos profissionais de Juiz de Fora que moram aqui e trabalham para empresas de outras cidades ou de outros países, né, dentro de casa, conseguindo fazer um trabalho muito bacana e trazer a receita e usar essa receita, né, dentro da cidade. Legal. Na sua visão, por que a tecnologia hoje ela é essencial para potencializar as vendas dentro das empresas? Cara, por muito tempo, venda foi encarada como uma arte, né? A gente falava, é um bom vendedor, porque ele sabe vender, ele sabe falar, ele sabe convencer. E hoje a gente sabe que venda, óbvio, precisa... É bom ter um talento, né, precisa de natural, talento, mas é treinável. Né? é ciência também. E é tecnologia 100% e ciência. treinado. Então, quando a tecnologia ela vem para trazer processos, trazer uma organização e trazer uma lógica, né, para um processo comercial. Quando a gente fala de uma ferramenta de CRM, por exemplo, né, que é uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente, né, no Brasil ela é muito concentrada no setor de vendas, mas acaba que ela serve, né, e é utilizada para muitas outras coisas. Não é só uma ferramenta, é uma metodologia, né, o CRM. Você acaba tendo processos muito bem definidos quando você implanta um CRM, por exemplo, numa operação comercial, e isso ajuda o vendedor a ter ritmo, a saber qual o próximo passo, né? Então, a nunca deixar aquele cliente abandonado, porque ele sempre tem um novo processo ali para cumprir dentro daquela plataforma ou daquele processo que foi desenhado. Então, eu acredito muito na tecnologia, assim, falando para comercial, como uma grande aliada dos vendedores. E tem um outro ponto que é super importante. Por muito tempo, a gente viu os setores de marketing e venda das grandes empresas se matando. Né? Era o marketing trabalhando lá na captação de leads, das oportunidades de negócio, entregando para o time de vendas e depois cobrando resultado no final. A cobrança era, o time de vendas não vende, eu estou fazendo o meu trabalho, gerando os leads que eu preciso. Como se fosse... como se não fosse a mesma empresa que estava ali no, e do outro lado, no jogo. Né? E do outro lado, o time de vendas recebia esses leads e, cara, esses leads são desqualificados, não retorna, não atende para... Então, assim, ficava meio que uma guerra entre os dois setores dentro da empresa. Jogando uma culpa no outro. Né? Exato. Não está convertendo venda porque o lead está desqualificado. Exato. E hoje a tecnologia ela vem muito para integrar, né? Para a gente conseguir fazer os times trabalharem lado a lado, os times trabalharem e entenderem, né, por que o trabalho de um é importante, né, para potencializar os resultados de outro. Isso a gente falando, né, de uma tecnologia mais tradicional. E aí, quando a gente vem para a inteligência artificial, a gente eleva isso à máxima potência. E a parte de tecnologia, por exemplo, dentro de pequenas e médias empresas, é possível usar, está hoje acessível? Porque há alguns anos atrás, CRM, por exemplo, era coisa de empresas gigantes, era a Mercedes-Benz do Brasil, eram grandes empresas que tinham capacidade financeira para contratar um CRM que não existia nem CRM nacional. Então, teria que contratar alguma empresa de fora e isso custava um valor altíssimo. É possível hoje uma empresa de pequeno e médio porte estar usufruindo dessa tecnologia? Existem produtos acessíveis no mercado? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje você pega uma ferramenta de CRM aí que você paga R$50 no usuário. Você tem algumas ferramentas dessas que são gratuitas. Você pega a própria inteligência artificial aí que com um planozinho básico ali inicial, que, sei lá, dá R$100 por mês, né, nas principais plataformas, ChatGPT, Gemini, você consegue criar um assistente ali para analisar os dados da sua empresa
Hoje no WhatsApp tem acho que um número que tudo que você tem de compromisso, você acabou uma reunião com o cliente, acabou um atendimento, você fala por áudio ali que você ficou de retornar para o cliente tal dia, tal hora, com o orçamento, e você lança ali, já joga no Google Agenda, já alimenta. Então, assim, que não seja um CRM, mas assim, tem que existir uma ferramenta com tecnologia para assessorar ali realmente para quem está vendendo no modo de falar, não perder o time dos retornos e etc. Para você se organizar. E acaba que a tecnologia, ela é um meio, né? Ela não é um fim. Então, muitas vezes, o que as pessoas se confundem e erram no processo eu preciso ter um CRM, eu preciso ter uma ferramenta de automação de marketing. Mas para quê? O que você quer controlar? O que você precisa gerenciar? Como que é isso? Muitas vezes, uma planilha no Excel é uma ótima tecnologia para aquele momento, para aquela realidade daquela empresa, para a realidade daqueles colaboradores. Então, eu acredito que quando a gente fala de tecnologia, óbvio que as ferramentas facilitam muito, né? A inteligência artificial, a gente vê ela hoje, a gente enxerga ela hoje na BW8 muito mais como um copiloto, né, do que como um agente autônomo. Né? Óbvio que já tem muitas evoluções acontecendo, né? Mas quando a gente encara ela como um copiloto, como um assistente, né, a gente consegue realmente ter a potência que a tecnologia traz, né, mas sem perder aquela essência e do trabalho do ser humano. Do ser humano. E cara, é muito sintomático quando a gente olha para processos, né, de tecnologia, fica todo mundo louco para ter tudo, né? Mas na maior parte das vezes as empresas não estão preparadas para aquilo. Eu costumo falar que às vezes as empresas não estão preparadas e muitas das vezes as empresas não estão fazendo nem o básico, né? Às vezes não estão fazendo o arroz com feijão, então não adianta querer buscar outras coisas mais. Então primeiro tem que, deverzinho de casa, faz o básico, faz o arroz com feijão, para ir depois evoluindo, né? Exatamente. E falando de tecnologia, a gente não tem como falar de tecnologia sem falar de inteligência artificial hoje, né? E o que você vê, o processo de evolução das empresas é muito legal, né? Quando você vê uma empresa que não tinha, que o controle do processo comercial era feito por planilha e ela adquire um CRM. E o time começa a usar, engajar no CRM. Daqui a pouco ela acopla uma inteligência artificial a esse CRM. Não para atender público para nada, para fazer consumo interno de dados. Começar a cruzar os dados, para gerar informações, para aprimorar aquele processo comercial. E depois ela... Então, assim, essa consciência, né, de que para subir uma escada, a gente tem que subir primeiro o primeiro degrau, depois o segundo, depois o terceiro, sim, depois o quarto e assim sucessivamente. Sim. Isso que é muito difícil. A gente vive num século da ansiedade, né? Sim. Então, as pessoas querem ter o resultado muito rápido e, às vezes, dão um passo que ainda não deveria ser dado. Está no momento ali para não conseguir enxergar se está no momento ou não. Né? Exatamente. E o que a gente mais vê de empresas que se frustram com um processo de CRM, com um processo de automação ou até com um processo de inteligência artificial é muito por conta disso. Porque acaba que não tem um planejamento. E às vezes a empresa também não está preparada para essa evolução, porque tem que estar com a cultura muito bem, exato, instalada dentro da empresa, né? Porque exato, é difícil. Eu acredito que, pelo menos nos meus negócios, a maior dificuldade é essa. É você conseguir que todo o seu time compre aquela ideia, aquele projeto de colocar tais ferramentas com tecnologia dentro do negócio, porque as pessoas elas estão já habituadas com uma rotina e o ser humano, a nossa tendência é tentar evitar a mudança. Então, eu acredito que esse é o maior desafio de qualquer empreendedor que queira usar ferramentas de tecnologia dentro das empresas, principalmente pequenas e médias empresas que têm mais ali uma limitação em relação a treinamento e etc.
Sem dúvida. Nesse último ano, a gente fez uns 120 projetos de implantação de CRM. Todos eles, a maior dificuldade é sempre a mesma. Esse é o gargalo, é a né? adoção. O que a gente tem visto de boa prática no mercado, que tem funcionado muito, é envolver o time na construção do processo. Tá. Muitas vezes a empresa ela quer construir aquele novo processo top-down. Então, um diretor, o presidente, o dono, ele contrata a ferramenta e determina que vai ser usado e como aquilo vai ser usado. E não escuta, às vezes, o time, né? Porque a tecnologia, quando a gente fala de tecnologia em marketing e vendas, ela precisa facilitar a vida de quem está na ponta. Tanto de um lado, que é a vida do cliente, quanto a vida do vendedor, no caso de um time comercial. E se ela cria uma barreira, né, ela está criando uma barreira entre o seu cliente e o seu vendedor. Então, ela atrapalha o processo. Né? Quando a gente envolve o time na construção, quando a gente ouve o time e quando a gente, né, entende a ferramenta, a tecnologia, com esse viés, né, de que precisa ser um facilitador, um meio e não um fim, né? É um meio do meu time controlar melhor as negociações que estão em andamento, é um meio do meu time conseguir prestar um atendimento de mais qualidade, proporcionar para o meu cliente uma experiência melhor, é um meio para a gente fazer isso. E não só uma ferramenta que eu quero no final do mês ter todos os dados com os meus relatórios. Sim. Daniel, e por exemplo, dentro de um ambiente de uma empresa, vamos supor que um exemplo que uma empresa já está instalado já usando CRM, usando diversas tecnologias, atendimento digital, pelo menos o primeiro atendimento ali do cliente digital, e às vezes algumas pessoas dentro do time são mais resistentes que as outras. E como que as empresas, principalmente as grandes empresas, como que elas fazem? Existe alguma ferramenta, alguma estratégia, alguma dica que você consiga dar para essas pessoas que estão passando por isso? Você começou a utilizar uma ferramenta e parte do time estão ali muito resistentes, mas na verdade talvez a resistência é simplesmente pela mudança. Existe alguma forma de você tentar melhorar isso, ou é só no tipo, a partir de hoje é assim, ponto final? Tem alguma solução mais... Um amigo me falou, não vou falar com o Ian, né? Um amigo me contou que na empresa dele, sabe como que acontece? A gente está falando de ser humano, né? Ser humano tem muitas formas de você treinar e conseguir fazer com que o colaborador absorva a cultura e entenda a necessidade daquilo. Mas o que a gente vê assim, em momentos de adoção de ferramenta, né, quando você traz uma tecnologia e você precisa que o time adote o uso daquela tecnologia, é no amor ou na dor. Sim. Ou é premiando ou é punindo. Eu prefiro o primeiro caminho, do amor. Premiando. Né? Então você consegue criar... Existe um dado, uma informação de geralmente quantos % das empresas conseguem instalar essas tecnologias dentro do time comercial e ela consegue que eles aderem a esses novos hábitos, essas novas rotinas dentro da empresa? Existe algum percentual de tantos % das empresas vai no amor e tantos ou faz, não tem outra opção? Não tem problema, mas eu não sei, mas a gente tem um dado que eu acho que é super relevante para falar da importância de tecnologia e vamos puxar um ganchinho para vendas. Né? A TOTVS e a RD Station, eles fazem todos os anos uma pesquisa que se chama Panorama de Vendas. Né? Eles divulgaram esse ano, foi em junho, se eu não me engano, Panorama de Vendas 2025, que é com os resultados de 2024. E 72% das empresas do Brasil, entrevistadas, claro, não atingiram as metas de vendas em 2024. É um número, assim... 72%. 72%. E o que é legal disso? Quando se aprofunda na pesquisa, boa parte dos líderes de marketing e vendas ali que foram entrevistados, eles apontam vários fatores, né, que podem ter ocasionado, e aí a gente tem fator
desde fator externo, né, como o cenário econômico do país, do mundo, enfim, mas olhando para fatores internos, eles apontam falta de rotina e falta de processo comercial como dois dos principais pontos que eles atribuem a esse não atingimento das metas. E aí cruza um dado. Coincidentemente ou não, 58% dessas empresas não usam nenhuma ferramenta de CRM para gerir o processo comercial. Então, assim, a tecnologia, como eu falei, né, ela é uma grande aliada, principalmente quando a gente está falando de times de vendas, porque ela traz organização e eficiência para você conseguir usar o seu talento Sim. da forma como você precisa. Eu falo que a empresa, até um certo faturamento, até um certo volume de trabalho, consegue ir talvez sem tecnologia, mas com mais dificuldade. Mas dependendo do nível que a empresa quer chegar, ela vai bater no teto ali sem tecnologia e não rompe mais. Cara, e tem um ponto que, quando a gente fala de tecnologia, olhando para marketing e vendas, né, que é o ponto principal, que é o seu cliente. Um CRM, uma ferramenta de automação de marketing, ela te permite ter informações, um RP, sobre o comportamento do seu cliente. Quem é esse cara? Se ele é casado, se tem filho, para que time que ele torce, frequência de compra, enfim, uma série. Quantas mensagens de WhatsApp ele envia por dia, por mês? Quantas vezes ele fala contigo por mês? Então, tudo isso gera informação. E quanto mais você conhece o seu cliente, obviamente, mais assertivo você vai ficar na conversão de vendas. A gente fala numa mudança do comportamento, já vinha acontecendo, né, uma mudança muito grande no comportamento do consumidor, principalmente com a digitalização. Sim. Né? A gente pega lá atrás, sei lá, década de 60, a gente tinha, na faculdade eles ensinavam a teoria da agulha hipodérmica, escola de Frankfurt, umas coisas da faculdade de comunicação, que mostrava que o processo de comunicação ele era muito, quase que de mão única. Né? A empresa ela se comunicava, ela informava, ela enviava a mensagem e o consumidor ele recebia passivo aquela mensagem. Tá. Porque ele não tinha informação. A informação que chegava, ele deu no Jornal Nacional, virou verdade. Né? E hoje, com a digitalização, com a internet, o consumidor ele passa a ser muito mais, a ter acesso à informação. E essa informação, o que ela gera? Ela gera poder na relação comercial. Não dá para falar qualquer coisa para o cara mais, porque ele dá um Google, em 2 minutos ele descobre se aquilo que você está falando sobre sua empresa ou seu produto é verdade ou não. O que as pessoas estão comentando. Então, o consumidor ele deixa de ser um ente passivo na relação comercial e passa a ser um protagonista realmente. E aí o que a gente tem visto? Né? A gente deixa de ter um processo simples de uma transação comercial, que é eu te vendo e você me compra, para uma relação comercial. Sim. E para você ter a relação comercial, você precisa conhecer outra pessoa. Entendi. E precisa de ter informação. E precisa ter informação. E isso vale para tudo. Eu vou fazer uma campanha de marketing. Cara, tem um exemplo que eu dei até uma vez no treinamento, que eu acho que é muito pertinente. Eu não conheço meu cliente, certo? Então, eu não sei quem me compra o meu produto X. E aí eu vou fazer uma ação de mídia em Juiz de Fora. E eu vou colocar um outdoor em frente ao Independência Shopping, um na Ladeira Alexandre Leonel e um ali por São Mateus. Quem me compra? Frequenta essa região? Passa por essa região? Passa de carro? Passa a pé? E se o cara mora em Benfica? Faz sentido eu ter uma ação de marketing num veículo, né, numa mídia que não esteja no trajeto desse cara? Então, quanto mais a gente conhece o nosso cliente, né, em detalhes, não só quem ele é, mas também o comportamento dele, mais assertivo a gente consegue ser no processo de marketing e vendas. A informação ela é extremamente valiosa em qualquer área da vida, né, cara? Exato. Tudo que você consegue medir, você consegue evoluir. E hoje, cara, o que a gente tem visto é uma disputa pelo tempo das pessoas. Né? Você vê um consumo cada vez mais raso de informação.
A rede Rase social... rápido, né? Rase rápido. A rede social Vocês estão sem paciência é um vídeo de 5 comprar em segundos, 2 cliques, de 10 segundos. Então, as pessoas... você, a sua empresa, você está disputando a atenção do seu cliente com o meme, com o cachorro do vizinho, com a foto do bebê da irmã do cara. Então, a gente está disputando a atenção dele com tudo isso. E se a gente não conhecer muito bem ele, e se a gente não souber que tipo de mensagem, em que momento, em que canal eu preciso encaixar essa mensagem para vender o que eu preciso vender, seja um produto, seja um serviço, ou seja uma ideia para esse cara, eu não vou conseguir a atenção dele. Se eu não consigo a atenção dele, não tem venda. Não tem venda. Tem negócio. Daniel, conta um pouco sobre algumas ações de grandes empresas aí, grandes projetos que você já participou, com alguma ação de remarketing, alguma coisa que você já... Conta algum caso de... Tá. Cara, por incrível que pareça, a gente fica pensando que uma grande empresa é um universo completamente distante. E, na verdade, as dores são muito parecidas, só que numa escala muito maior. Então, quando você fala, por exemplo, num processo de... eu tenho uma base de e-mails de clientes. Né? Eu estou falando de um negócio local, talvez eu tenha 1000 e-mails que eu preciso, sei lá, higienizar essa base, ver se esses e-mails são válidos. E quando você fala numa Mitsubishi, você está falando de 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de contatos. Muda a escala, mas as dores acabam sendo as mesmas. O que eu vejo muito, né, de diferente nessas grandes empresas, e aí até pelos próprios recursos que elas têm, e que elas conseguem ter esse grande diferencial, é justamente esse ponto de entender num nível quase que micro ali, no micro detalhe, quem é o cliente dele. E você vê hoje essas grandes redes de farmácia, por que o cara pede seu CPF na hora de fazer uma compra, lojas, enfim, tudo isso, todo o movimento que a gente faz hoje no nosso dia a dia está gerando informação que essas empresas utilizam para personalizar cada vez mais a sua experiência. Sim. Eu acho que esse é o grande ponto, é o grande diferencial. Mas quando você fala de uma campanha, de uma dor, as dores são muito parecidas. São muito parecidas. Só muda o volume de cliente, o volume muda o volume de dinheiro, mas e o tamanho do orçamento. A dor é a mesma. Exatamente. Ou seja, dá para toda empresa fazer. Né? Toda empresa, desde cara. Pequena, média e grande. E eu acho que às vezes na pequena é até mais fácil, porque você mover um elefante é muito mais difícil que você mover um cachorro, um gato, né? Então, as empresas, o que eu vejo de dor nas grandes empresas é muito essa dificuldade, às vezes, de uma mudança de rota, que a empresa pequena consegue ter muito mais essa rápido, flexibilidade. Mais agilidade, né? Exato. E no mundo hoje, né, que muda de forma muito constante, inclusive tem aqueles termos, né, de mundo VUCA, mundo BANI, que traz um pouco desses conceitos, né, sobre a volatilidade, a mudança rápida que acontece no mundo hoje. Quem não se movimenta, quem não se atualiza, acaba ficando para trás. Ô Daniel, existe alguma ferramenta que as empresas usam para escutar o cliente, para poder tomar decisões e ser de repente, se é preciso até de repente de mudar a rota, de mudar o produto, existe algum trabalho em cima disso? Existe muito assim. O mais conhecido, né, o método é o NPS, né, que é o famoso de 0 a 10, quanto você indica para um amigo ou familiar, que funciona muito bem. Né? Quase todo mundo hoje tem isso. Mas tem algumas ferramentas, inclusive acho que tem uma que é aqui de Juiz de Fora, se eu não me engano, fala aí. Não sei se é daqui ou se é muito utilizada pelas pessoas aqui. Que assim, é uma ferramenta de feedback fantástica. São empresas coletando feedback dos clientes por meio desse fala aí. Eu já vi em alguns parceiros isso funcionando, mas o mais importante, mais até do que ferramenta, e que eu vejo que é a maior barreira nesse processo, é você estar receptivo para ouvir
um feedback honesto do seu cliente. Sim. Né? Porque dói. Ter humildade de ouvir, que a verdade dói. Dói. É um processo. Eu recentemente passei por isso, num projeto grande, com uma grande empresa de São Paulo que está em andamento. A gente estava tocando o projeto e no início de uma reunião, o gestor comercial ele falou, cara, posso dar um feedback? Acho que esse ponto não está bem encaixado, isso aqui não ficou legal. E no primeiro momento você tem o ímpeto de reagir, né, e de dar uma resposta. Mas quando você vai se treinando ou se condicionando a receber isso como uma colaboração do cara, oportunidade de aprendizado, de melhora, isso faz toda a diferença. E hoje o projeto, por exemplo, esse projeto, no caso, tá super redondo. Mas eu sei, assim, de muitas empresas de Juiz de Fora, principalmente do varejo, e aí, falando aí, posso citar uma, que é o Emporo Life, né, o Matheus e a Fernanda, assim, que tem uma preocupação enorme com a satisfação e entender realmente o feedback do cliente. E você vê que a empresa vai expandindo, né? Começou no Estrela Sul, foi para o Alameda, agora abriu uma unidade em Volta Redonda, no estado do Rio. Sim. Então isso é muito fruto, né, dessa percepção de que é muito importante. Na verdade, não é nem importante, é necessário hoje você escutar o seu cliente e de forma genuína, né? De forma com o peito aberto ali, open kimono, vamos falar assim, vai com o peito aberto para escutar, ouvir, tomar porrada e entender onde você pode melhorar. O cliente que te dá um feedback, ele é um cara que é o cliente, eu acho que é o mais valioso da sua empresa, né? Seja ele positivo ou negativo, porque ele está te dando o que você falou, o cliente a que oportunidade te dá o feedback, de melhorar. O cliente que reclama, o cliente que ele fala o que realmente ele está sentindo, é o cliente que quer continuar te comprando. Né? Porque tem um cliente que não vai reclamar, fica quieto, não vai dar feedback, vai embora e nunca mais volta. Compra. Esse não é o cliente bom, né? O cliente bom é o que, cara, eu quero continuar comprando, mas isso aqui não tá legal, não tá bom. E a gente fica muito focado. Aí é um ponto que eu tinha pensado até antes, e eu falei, isso eu tenho que comentar com o Éder. Que quando a gente fala de marketing, as empresas, as agências, e aí assim, eu até me incluo nisso, é um meia-culpa, né? A gente fica às vezes muito focado em aquisição. Então eu preciso fazer o post na rede social, eu preciso fazer a campanha de tráfego pago, eu tenho que atrair novos clientes para minha empresa. Cara, é super importante. Para você crescer, se você atende 10, para você crescer, você precisa ter capacidade de começar a atender 20, 30, 40, 100, para conseguir 20 mil. Mas o que normalmente acontece na pequena, na média e na grande empresa? Você esquece de quem você já conquistou. Que é muito mais barato e mais fácil. Eu não vou falar nem... Você vender de novo. Não vou nem falar de custo, porque é óbvio. Né? Eu tenho, sei lá, tá cada vez mais caro você captar um novo cliente. Sim. E aí quando você fala de tráfego pago, vem encarecendo porque é um formato de leilão, né? Então, quanto mais as pessoas anunciam, mais caro aquilo vai ficando. Né? As redes sociais vão reduzindo o alcance orgânico para te forçar, porque é um negócio. E isso é uma realidade. Hoje é um negócio. Reduziu drasticamente a entrega das redes sociais. E ano que vem a Meta ainda vai começar a repassar o valor de imposto, então vai ficar 12% mais caro, 12 e pouquinho, né? Para você fazer uma ação de tráfego pago. E quando você olha para o seu cliente, não é nem por caro ou barato. Vamos olhar pela lógica. É mais fácil você vender para quem nunca consumiu o seu produto ou para quem já consumiu o seu produto e já te conhece. A barreira, pelo menos, de conhecer o produto ali, você já não tem mais. Cara, e a gente conversão é muito mais... Eu tenho um caso recente, né, de um projeto de consultoria que a gente fez, que a gente foi analisar, né, a base do cliente. Vamos pegar, cara, todo mundo que já te comprou nos últimos 2 anos. E a gente fez uma análise disso. É uma empresa de varejo. 70% dos clientes dele só tinham feito uma compra. Falei, cara, você não precisa olhar para aquisição de cliente. Vamos olhar para essa galera aqui? Vamos disparar um WhatsApp para eles, vamos disparar um e-mail para eles, vamos conversar com essa pessoa, vamos entender por que ele só comprou uma vez e não comprou mais. E na maior parte dos casos, sabe o que é?
Porque ninguém provocou ele para fazer a compra. Sim. E aí, quando você cria uma trilha de relacionamento, cara, eu vou fazer o meu processo de aquisição. É super importante eu trazer o meu cliente, trazer novos clientes. Mas quando esse cara chega, vamos cuidar dele com carinho, né? Vamos mandar uma mensagem de WhatsApp, vamos ter um sistema. Por que a ferramenta e a tecnologia ajudam? Porque eu consigo olhar lá, pô, o Éder me comprou hoje. Qual que é o comportamento de compra do meu cliente? Meu cliente me compra de 10 em 10 dias, por exemplo. Né? Que eu sou um varejo ali de recorrência, de alimentação, por exemplo. Se o Éder não me comprar em 10 dias, no 11º dia, eu tenho que mandar uma mensagem para ele, Éder, o que aconteceu? Por que você não comprou? Que você existe. E se ele não comprou no 20º dia, vamos mandar um cupom de desconto para o Éder, de repente? Às vezes ele está meio apertado de grana. E isso é relacionamento com o cliente. A tecnologia ajuda? Ajuda. Mas uma caderninho... Dá para fazer também. Eu costumo usar todos os meus negócios, há alguns anos já eu uso. Sempre, eu falo o seguinte, pelo menos uma vez por semana, você tem que estar em contato com os seus clientes. Todos os clientes. Nem que seja uma mensagem passando para dar um bom dia e se colocando à disposição. Pode ser uma coisa básica. Por quê? Se você não alimentar isso, você vai ficar esquecido. Porque as empresas, o trabalho com tecnologia das empresas hoje estão extremamente eficientes. As grandes empresas, então, elas estão cercando os clientes em todos os canais possíveis. Exato. Desde SMS, e-mail, WhatsApp. Hoje, qualquer coisa que você ligar na televisão, você ligar um Netflix, um YouTube para assistir alguma coisa, pode ser dentro de uma área regional, de uma cidade pequena, que você vai ter empresas daquela cidade ali anunciando no YouTube. Então, as empresas, principalmente as grandes empresas, estão cercando o cliente de todo jeito. Exato. Então, quem não fizer pelo menos um trabalho ali de estar em contato com o cliente, vai ficar para trás. Tem uma frase que é meio batida, mas eu acho que ela faz todo sentido para a conversa, que é, se você não está fazendo, querido, provavelmente tem alguém fazendo. Tem alguém fazendo. Então, seu cliente, ele pode ainda não ter sido abordado por esse outro, mas vai chegar o momento dele ser abordado e você perder o cliente. Eu sempre falo, cara, sempre tem alguém comprando. Sempre tem alguém comprando, sempre tem alguém vendendo. Só troca de mão. O dinheiro troca de mão. Exato. Ele vai mudando, mas sempre tem o consumo. Às vezes tem muita gente que, principalmente as pessoas muito reclamonas e tal, costumam falar que está muito difícil, que o mercado está muito assim, assado, tal. E geralmente eu gosto de fazer uma pergunta assim, mas o que você tem feito por isso? Tipo assim, se você está falando que o país está em crise, que a economia está não sei o quê, que o governo está não sei o quê, beleza. O que você está fazendo dentro do seu negócio porque se você está com a crise dessa que você está falando, você tem que estar tomando decisões e dando mais energia ainda para poder romper esse problema todo que você está vivendo. Agora, se você não estiver fazendo nada, alguém está vendendo, não tem conversa. Sempre tem gente vendendo, sempre tem empresa vendendo. E sabe um ensinamento que eu acho que esse processo de evolução da inteligência artificial ele traz para a gente? A gente sempre foi condicionado a ter resposta para tudo. Né? Então eu preciso saber, eu preciso falar. O meu negócio não está dando certo por isso, porque o presidente, porque a política, porque a Câmara, porque o Judiciário, porque o cliente está errado. Né? Então a gente tem muitas certezas e poucas dúvidas. E acaba que a inteligência artificial, a forma como a gente precisa interagir com a inteligência artificial, ela começa a mudar um pouco essa lógica. Porque você não tem que dar uma resposta. Você precisa aprender a perguntar.